Na entrevista no estúdio, o especialista dá dicas para não cair em golpes como a pirâmide financeira. Meu convidado de hoje é o advogado Antônio Silveira Neto, que fala sobre os cuidados que devemos ter ao investir. Doutor Antônio, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Para começar, doutor Antônio, eu queria que o senhor começasse falando aí o que é propriamente aí a pirâmide financeira. Então, a pirâmide financeira é um apelido que foi criado pela população para dizer o que é o crime de pichardismo, que é um crime contra a economia popular, previsto na Lei 1521 de 51, que é o delito de obter vantagens financeiras, ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de indeterminado número de pessoas através de especulações ou produtos fraudulentos, que é a denominada pirâmide financeira. E, doutor, é fácil identificar aí uma possível pirâmide financeira? Então, a gente tem algumas dicas de cuidados que que as pessoas devem ter na hora de procurar investimentos e alguns sinais de que aquele investimento ofertado, que aquele assessor, que aquela empresa pode não ser de confiança, como, por exemplo, retorno muito rápido, investimentos com uma lucratividade muito acima dos investimentos tradicionais, tesouro direto, poupança, alguns investimentos de renda fixa, empresas que não são credenciadas aos órgãos competentes como a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ao Banco Central, promessa de ganho extra caso novas pessoas sejam inseridas no investimento. Então, todos esses sinais podem ser utilizados para uma pessoa para ligar o sinal de alerta na hora que o investimento é oferecido. E, doutor Antônio, na verdade a gente fala aí sobre um brasileiro, né, que é muito conservador nos seus investimentos, né? E o que a gente fala é que dinheiro fácil demais, essa rentabilidade aí fácil demais, é preciso desconfiar, né? Com certeza, com certeza. A gente tem aí umas dicas de cuidados que as pessoas devem ter, como, por exemplo, pesquisar a credibilidade daquela empresa, pesquisar o histórico daquela empresa, principalmente o histórico policial, o histórico judicial daquela empresa, contactar pessoas da área para saber se conhecem aquela empresa, se já fizeram transações com aquela empresa, procurar os órgãos regulamentadores para saber se essas empresas são credenciadas, se essas empresas têm uma sede física, porque muitas dessas empresas mal têm uma sede física para poder receber as pessoas que vão ali contratar os investimentos. Então, doutor Antônio, porque na verdade é muito difícil o que eu estava comentando. Quando a pessoa não tem assim muito dinheiro, é um dinheiro de uma vida toda para investir, qual que é a recomendação? Que ele procure realmente alguém, uma assessoria que indique ali para ele qual é o melhor investimento, né? Mas é o que a pessoa acaba caindo na tentação, porque a gente estava comentando, né? Nas redes sociais, a gente vê muitos famosos aí falando muito sobre rentabilidade fácil, como eles aplicam o dinheiro deles, como eles ganham aí até ganhos de 15%, né? É difícil resistir, mas qual é a dica? Procurar sempre um especialista? Então, procurar empresas conhecidas no mercado, empresas que tenham um nome no mercado financeiro, procurar pessoas que tenham experiência com esse tipo de investimento e que são pessoas idôneas, por exemplo, algumas corretoras que são credenciadas ao Banco Central, à Comissão de Valores Mobiliários, pesquisar a reputação daquela empresa no mercado financeiro, pesquisar também aquele assessor que está oferecendo, o histórico daquele assessor, sempre desconfiar de investimentos exorbitantes, investimentos muito acima dos investimentos tradicionais, com retorno rápido e principalmente desconfiar de promessas de uma devolução rápida e de um valor astronômico daquele dinheiro investido. Doutor Antônio, quando a gente fala sobre isso, é verdade que precisa realmente conversar com o assessor aí, para que ele dê dicas, né, e tente identificar qual é o perfil aí desse investidor, qual é o dinheiro, qual a importância desse dinheiro para ele, para o futuro, porque se é um investidor que é realmente muito conservador, não tem como cair numa dessa de entrar num investimento, fazer um investimento aí de alto risco, não é mesmo? Acho que o perfil do investidor é fundamental nesse primeiro passo aí para conhecer aí qual o investimento ideal para aquela pessoa, para aquela família, né? Com certeza.
Uma característica das pirâmides que é muito comum e que seduz muitas pessoas é o fato de que no início aquelas pessoas que entraram primeiramente na pirâmide, elas até recebem alguns pagamentos. Isso é importante. Então aquelas pessoas, elas comunicam com parentes, com outras pessoas, que aquilo ali realmente é idôneo, existe. Por quê? Porque muitas vezes ela tem um aumento no ganho garantido pelo corretor, vamos dizer assim, pela empresa, de que cada pessoa que ela trouxer vai aumentar o rendimento dela. E como ela está recebendo e ainda tem um valor a mais a cada pessoa que ela trouxer, então é muito comum a gente ver famílias inteiras caindo, parentes próximos, casais, amigos, porque os primeiros eles recebem. Então aquilo ali os seduz, eles dão certa credibilidade por conta dos pagamentos que eles receberam e aí trazem mais pessoas para poderem investir e ganhar junto com ele. Então é sempre muito importante ligar o sinal de alerta sempre que essas características lhes forem apresentadas e principalmente quando vier uma proposta muito sedutora, uma proposta que lhe encha os olhos, porque é de desconfiar, com certeza, propostas de investimentos com retorno muito rápido, com rentabilidade altíssima, com promessa de garantias de pagamentos. Então tudo isso tem que ser avaliado para que o cidadão se municie de cuidados para não cair em pirâmides financeiras. Doutor Antônio, mas e se a pessoa cair aí num golpe, o que ela pode fazer aí juridicamente aí para tentar reaver o dinheiro? O primeiro passo é juntar toda a documentação com relação àquela operação, documentos, contratos assinados, e-mails, tudo que comprove aquela negociação, aquele contato com a empresa, com o investidor, se municiar desses documentos e procurar os órgãos de persecução penal, que são a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, para que esses órgãos tenham notícia, saibam do fato criminoso que aconteceu, e ali inicie uma investigação para poder apurar aqueles fatos e os possíveis autores daquilo ali. É de suma importância que todos esses passos eles sejam dados sob a supervisão de um advogado, para que o advogado ele monitore, para que ele junte provas, para que ele monitore mesmo o andamento daquela investigação, ajude as autoridades a buscar provas contra aquela empresa, aquele investidor, e juntamente a isso, é de suma importância que essas pessoas façam uma busca judicial sobre aquela empresa, porque a gente sabe que muitas das vezes, na maioria das vezes, os donos das empresas, os corretores que estão envolvidos em pirâmides, eles dão um sumiço muito rápido com o dinheiro dos investidores. Mas em muitos casos, aquela pirâmide, em alguns locais, ela já caiu há algum tempo e as pessoas judicializaram aquele problema e aí conseguiram bloquear bens, valores, imóveis daquela empresa. Então, essas pessoas que tomarem conhecimento, além de procurar uma investigação criminal contra aquilo, podem se municiar de informações judiciais se aquela empresa já é alvo de processos judiciais, porque ela pode ter bens penhorados, valores penhorados, que aquela pessoa possa correr atrás de ter acesso a esses valores, esses bens, para que lá na frente eles sejam usados para ressarcir, pelo menos em parte, o prejuízo que o cidadão teve com aquele investimento que foi por água abaixo. Doutor Antônio, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, mas antes de terminar, eu queria que você desse aí os seus contatos nas redes sociais para o telespectador do NGT Notícias que tem alguma dúvida aí sobre investimentos e para não cair aí no golpe aí da pirâmide financeira, por favor. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês. E estamos no Instagram, Coura e Silvério Neto, o Instagram do nosso escritório, e o site é o www.csnadv.com.br. Todos os nossos contatos estão lá. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.